Bem, pessoal, aqui Ismael assim, portanto, estamos no canal Isso Me Explica para mais um aprendizado, ok? Então, nós temos aqui a nossa abordagem ainda discutindo tanto módulo de cinética química em diferentes exames, seja da UEM, da UP, da ICISA, somente que tem a ver com cinética química, para vocês verem que são algumas diferenças, não é? Só a complexibilidade às vezes nos exercícios. Então vamos fazer ali o fecho de resolução de alguns exercícios, primeira parte que tem a ver com a ICISA, a cinética química, mas também vamos discutir aqui neste vídeo a UEM e a UP. Então, em alguns exercícios eu vou ser extremamente breves, porque no primeiro vídeo eu expliquei algumas coisas de forma detalhada, ok? Mas não se esqueça de se subscrever no canal, tocar no sino das notificações para ter as nossas informações. Todos os exercícios que eu vou resolvendo vou colocar aqui na tela para vocês poderem acompanhar. Para quem tem os exames é só acompanhar, ok? Então vamos fazer o fecho aqui do exame 2018 da ICISA, e exercício que tem a ver com cinética química encontramos o número 13 primeiro, ok? Então, sem perder o tempo, vamos a isto. O número 13 diz o seguinte: o que você faria para aumentar a velocidade de dissolução de um comprimido efervescente em água? Temos ali alternativas. Então, a primeira coisa que nós temos de perceber, o comprimido efervescente é aquela que quando nós colocamos na água pode se dissolver na água e automaticamente liberta-se um certo gás, ok? Então, nós podemos fazer com que a velocidade desse comprimido seja maior ou menor, dependendo de fatores que nós vamos aplicar. E na cinética química vocês viram vários fatores, ok? Dentre elas viram a temperatura, o catalisador, a superfície de contato, o calor, a natureza do reagente. Então nós dissemos assim: aumento de cada fator vai aumentar a velocidade da reação, mas a diminuição de um dos fatores diminui a velocidade da reação. Então, o que nós podemos fazer para que aumentemos a velocidade de dissolver um comprimido na água? Ora, usar a água gelada? Não, nós não podemos usar a água gelada. Por que podemos usar a água gelada? Se nós lá não temos a referência de temperatura, ok? Então, água gelada não podemos, porque não há nenhum fator associado. E em outras palavras, também vocês sabem muito bem que a água gelada, comparativamente com a água normal ou com a temperatura ambiente, nós teríamos ali, portanto, a dificuldade da mobilidade das partículas. Então, a água gelada nós não podemos usar de nenhuma forma, ok? 2. Usaria a água a temperatura ambiente? Sim, podemos usar a água a temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente é 25 graus Celsius. Então, é uma temperatura suficiente para provocar tanto o grau de agitação das partículas, aumentando assim a energia cinética daquele comprimido, fazendo com que a reação ocorra, ok? Então, o 2 sim podemos usar, a velocidade vai aumentar. 3. Dissolveria o comprimido inteiro? Claramente que não. Nós não podemos dissolver o comprimido inteiro, porque o comprimido inteiro tem maior tamanho. E quando nós temos maior tamanho, o que vai acontecer é que a superfície de contato vai ser menor, ok? Com água nesse caso. Não é que não pode dissolver, só que pode demorar, o que faz com que a velocidade não seja rápida, não seja maior, ok? Nós só podemos usar tanto o número 4 também. Dissolveria o comprimido em 4 pedaços. Isso sim, que é empedaçar o comprimido, depois daí vamos dissolver. Então, a alternativa 2 e 4 são essas que nós podemos usar para fazer com que a velocidade aumente. E nós temos aí, tanto neste número 13, temos a alternativa D. Só questão de vocês prestarem atenção nas alternativas e também comentar para que nós também apreciemos as vossas ideias, ok? 14 diz o seguinte: a reação A mais 2B. Nós temos uma certa reação A mais 2B, para dar o quê? Para dar o P, ok? Temos isto aqui. E eles estão a dizer se processa em uma única etapa. Então tem a ver com cinética química. Cuidado aqui, porque tem uma única etapa, tem uma única seta aqui, conseguem perceber, né? E é uma única etapa. Por causa de ter esta única seta aqui, então é a cinética química, ok? O que nós vamos fazer aqui tem de ter em conta com a cinética química. Ora, qual é a velocidade desta reação quando a constante é 0,3? Então, disseram que, olha, a constante é igual a 0,3 molares, né? E deram-nos também a concentração de A. A concentração de A disseram que é igual a quanto? É igual a 2 molares. E por outro lado, deram-nos também a concentração de B. Disseram que é igual a quanto? A 3 molares. Então, conforme nós podemos ver no nosso exercício, ok? E querem saber
querem saber qual é a velocidade tanto desta reação aqui, não é? Então, como é que nós determinamos a velocidade aqui? A primeira coisa que nós temos de fazer nesse tipo de exercício é expressar a lei da velocidade, ok? Porque nós temos a constante, temos a concentração deste, temos a concentração deste. Então, vocês vão expressar a lei da velocidade. De que reação? Desta aqui. Agora, esta reação, nem sequer eles colocaram estados de agregação. Então, nós vamos assumir que todos esses aqui estejam no estado de agregação aceitáveis. Nesse caso, gasoso ou mesmo aquoso, né? É importante isso aí. Então, vamos assumir que todos eles estejam em estados aceitáveis para colocarmos na expressão da lei da velocidade. Então, vocês sabem que a expressão da lei da velocidade é o quê? É constante, multiplicar uma certa constante, vezes o produto das concentrações. Então, nós temos aqui a concentração de A elevado ao quê? A 1, que não se escreve, e a concentração de B. Mas este B elevado a quanto? Elevado a 2, não é? É esse 2 que nós temos aqui. O passo a seguir aqui é só substituir os valores. Há exercícios que eles vão pedir constante, vão pedir essa concentração, vão pedir esta, tanto faz. Então, substituindo os valores, nós teríamos constante é 0,3. Eu vou colocar aqui 3 vezes 10 elevado a menos 1, na notação científica, né? Para facilitar as contas. Depois temos a concentração de A, que é igual a 2. Temos a concentração de B, que é igual a 3, mas este 3 ao quadrado. Agora aqui é só cálculo, né? 2 vezes 9 daqui dá 18. 18 vezes 3 dá 54, né? Então teríamos 54 vezes 10 elevado a quanto? A menos 1. Então isto aqui também podemos escrever o 54 na notação científica como 5,4 vezes 10, não é? Aqui tem um que não se escreve. Vezes 10 elevado a menos 1. Então aqui já facilitamos o nosso problema. Então teríamos o que? 5,4 vezes 10 elevado a 0, né? Mantemos a base e fizemos um menos 1, dá 0. Então todo número elevado a 0 na matemática é 1. Logo, a nossa velocidade vai ser 5,4 apenas. E é assim como nós temos de interpretar em pouquíssimas palavras, não é? Com base nisso, nós temos a nossa alternativa, que é a alternativa tanto A, não é? Temos aí a alternativa A para o número tanto 14. Por outro lado, temos o número 15. Vamos aqui fazer o número 15. O que é que o número 15 nos diz? Conforme nós podemos ver na tela o exercício número 15, diz que a tabela abaixo indica valores das velocidades da reação e as correspondentes concentrações em moles por litro dos reagentes. Idênticas, em idênticas condições para o processo em equilíbrio. Nós temos esta reação que vem aí 3, né? 3x mais 2y. É esta reação que nós temos para dar o quê? Para dar Z mais 5W. É isto que nós temos para este exercício, né? Isto aqui. E eles querem saber qual é a expressão da lei da velocidade sabendo que nós temos aquela tabela. Então, exercícios que nós temos a tabela, explicamos como é que nós devemos fazer. Que primeiramente nós podemos escrever a expressão da lei da velocidade, né? Que tem a ver com constante vezes as concentrações dos reagentes, mas agora nós não vamos colocar esses coeficientes aqui, porque nós temos experiências. Quando temos experiências, a ordem da reação ou os coeficientes podem ser diferentes desses que nós temos teoricamente. Então aqui vamos colocar um A, aqui y elevado a 1b. Quem quisesse colocar z, quem quisesse colocar qualquer variável aqui, não seria problema. Agora, o passo a seguir, vamos determinar aí tanto a ordem em relação a x, e eu ensinei num dos vídeos relacionar a concentração e a velocidade. Mas para tal, nós temos de escolher duas experiências para o x, em que nessas duas experiências a concentração de y mantém constante. Então para o x nós só podemos escolher experiência 1 e 2, porque nessas experiências 1 e 2, ok? Em 1 e 2, o y mantém constante, é 10, 10, não varia, não é? Então, o que acontece com a concentração de x? Sai de 5 para 10, variou quantas vezes? 2 vezes, não é? Será igual. A velocidade nessas duas experiências sai de 10 tanto para 40, ou seja, está a quadruplicar, não é? Porque é 4 vezes 10. Então, temos bases diferentes, já vimos num dos vídeos, e também podemos fazer assim. 4 é a mesma coisa escrever 2 elevado a 2. Temos a mesma base, igualamos os expoentes. A é igual a o quê? Igual a 2, ou seja, é segunda ordem em relação a x, não é? Agora vamos relativamente ao y. Vamos ver
Como é que nós determinamos o y? Para o y, teremos aqui o b, igualamos também a velocidade, não é? Na mesma também, temos de escolher duas experiências aqui, ok? Vamos escolher duas experiências para o y, em que nessas duas experiências o x se mantém constante. Então, quando nós analisamos, conseguimos ver que só podemos escolher experiência tanto 2 e 3, porque 2 e 3 para o x manter constante aqui é 10, 10. Então vamos escolher 2 e 3. Agora, o que acontece nessas duas experiências, a concentração de y? A concentração de y sai de 10 para 20, ou seja, está a duplicar, não é? 2 elevado a b será igual à velocidade. Velocidade nessas duas experiências está a sair de 40 para 40, então mantém constante, não está a variar, ok? Mantém constante. Quando vocês encontram esse tipo de exercício em que a concentração de um deles pode duplicar ou quadruplicar, mas a velocidade manter constante, então a ordem em relação a essa espécie aqui tem que ser zero. Isto é um processo que vai acontecer para qualquer tipo de exercício que tenha a ver com isto aqui, ok? Então, a partir daqui, nós podemos dizer que a expressão da lei da velocidade seria o quê? A concentração do quê? De x, mas este x elevado a 2, vezes a concentração do quê? De y, e o y elevado a zero, assim, ok? Que também, em outras linguagens, podemos escrever constante vezes a concentração do quê? De x elevado a 2, né? Porque isto aqui, na matemática, podemos também dizer que é igual a 1, porque todo número elevado a zero é 1. Ou podemos encontrar assim desta forma nas alternativas, desta forma ou desta forma, tanto faz, ok? Quando nós analisamos as nossas alternativas, encontramos tanto a alternativa D, se a memória não nos equivocar, encontramos a alternativa D, não é? Então é assim como nós temos de resolver este tipo de exercício. E esta parte, para este exame, nós conseguimos ver que tanto relativamente a assuntos que têm a ver com cinética, paramos por aqui, ok? Agora vamos fazer uma análise de um outro exame. Bem, o outro exame que nós temos aqui é da UEM 2022 Química 2, né? Primeiros exercícios têm a ver com cinética química, o número 1. Diretamente para o número 1, né? Vamos ali analisar o número 1. O número 1 diz o seguinte: dos fatores abaixo mencionados, temos 1, concentração de reagentes, 2, cor do reagente, 3, temperatura do reagente, 4, presença de catalisador. Os que afetam a velocidade da reação são, isso aqui é moleza, cada um, aquele que perder nota por causa desses exercícios é porque não estudou bem, não é? Então, vamos analisar fatores que afetam a velocidade da reação. Concentração de reagentes. Vemos que sim, é um fator que afeta a velocidade das reações, não é? Depois, temos 2, cor do reagente. Nós nunca falamos cor do reagente como um fator que vai afetar a velocidade das reações. 2, não. 3, temperatura do reagente. Sim, falamos que a temperatura é um dos fatores que afeta a velocidade da reação. Então, 1, 3 é verdadeira, afeta. 4, presença de catalisador. Sim, catalisador também na cinética química é um fator que afeta a velocidade das reações. Então, nós só teríamos 1, 2 e 4. Logo, ficamos com a alternativa D, não é? Quando nós prestamos atenção, encontramos isto aqui. Depois, vamos para o número 2. O número 2 diz o seguinte. Vamos aqui escrever o número 2, né? O número 2 diz o seguinte. Considere uma reação com uma única etapa entre dois reagentes gasosos. Então, nós temos dois reagentes gasosos, né? E eles estão a dizer o número de colisões por segundo será aumentado por... Isso também tem a ver com a velocidade das reações, né? Porque quando é que nós temos o aumento de colisão entre as moléculas, entre as partículas? É quando nós aumentamos um dos fatores, naturalmente, fazendo com que também a velocidade aumente, não é? Então, vamos analisar quais são os fatores que poderão fazer com que o número de colisões aumente. E também, consequentemente, a velocidade pode aumentar, ok? Temos a alternativa A, diz o seguinte. Adição de mais reagentes a volume constante. Sim, nós vimos que adicionar tanto qualquer reagente, que é a concentração de reagentes, faz com que o número de colisões seja maior, o número de partículas seja maior, a energia cinética seja também maior. Agora, por que deve ser a volume constante? Nós temos de considerar volume constante porque se alterarmos o volume, por exemplo, aumentarmos o volume, o que vai acontecer é que tanto a pressão no sistema pode diminuir. Por quê? Imaginemos que temos um sistema fechado.
se são gases, então é um sistema fechado. Então, se nós, por exemplo, aumentarmos o volume, o que vai acontecer é que a pressão pode diminuir, e diminuindo a pressão vai dificultar tanto a mobilidade ou o movimento das partículas, ou a energia cinética vai ser menor, fazendo com que a velocidade seja menor. Por isso, o volume aqui não pode se aumentar. Então, aceitamos em condições em que o volume deve manter-se constante, ok? Então, podemos sim fazer com que o aumento delas aumente o número de colisões por segundos, ok? B, aumento do volume. Dissemos que o volume não podemos aumentar, porque se aumentar o volume, a pressão vai diminuir. Diminuindo a pressão, o número, tanto a mobilidade das partículas dos gases será menor. E isso vai dificultar com que a energia cinética seja maior e, consequentemente, a velocidade pode ser menor. Então, nesta alternativa, não podemos, ok? No C, diz adição de um gás inerte. Não, um gás inerte, uma substância ou um elemento qualquer que não reage. Não podemos aqui colocar, não é? Não podemos, não faz sentido daquilo que nós pretendemos aqui, ok? D, temos aumento da temperatura. Todo mundo poderia dizer até uma criança que sim, a temperatura podemos colocar, porque é um dos fatores mais cruciais para esse tipo de brincadeira. Então nós temos somente A e D. Podemos usar esses fatores para fazer com que o número de colisões por segundo aumente. E com isso, nós encontramos a alternativa C, que tem A e D. É só questão de prestar atenção aí, não errarmos, não é? Encontramos o C. Prontos, depois temos ali o número 3. Vamos ali colocar o número 3. O número 3 diz o seguinte: considere a reação de combustão do metano. Então, nós vamos escrever a reação de combustão do metano, que é esta aqui. A combustão é esta, são gases. Nós vamos ter o quê? Dióxido de carbono mais o quê? Mais a água, considerando que esta reação tanto seja de combustão completa, não é? E eles estão a dizer o quê? Esta reação está acertada, sim, está acertada. Se não estivesse, nós acertávamos, né? Eles colocaram 2 aqui e aqui também colocaram o quê? 2. Estão a dizer o seguinte: tanto se o metano, este aqui, né? Vocês viram na 12ª química orgânica, alguns vão ver depois ou já viram. Então o metano é este aqui, tem um carbono, né? Sabendo que o metano é queimado a uma velocidade de 0,16. Então este metano aqui nós queimamos com uma velocidade de 0,16, ok? 0,16 o quê? Moles por decímetro cúbico, que é molares também, né? Corresponde a molar. Tanto, a que velocidade são formados os produtos? Produtos é este mano e este mano. E vejam que aqui tem um, aqui também, aqui tem 2, né? Então, isso aqui é muito simples de resolvermos. É muito simples de resolvermos. E vejam que isto aqui podemos resolver de forma respectiva, né? Agora, o que nós temos de prestar atenção? Vamos resolver este exercício de acordo com os coeficientes estequiométricos que nós temos. Aqui no metano temos quanto? Temos 1. Aqui temos 1, aqui temos 2. Então, o que vocês devem fazer? Para ter a concentração desta aqui ou a velocidade desta aqui, é só multiplicar esta concentração aqui vezes 1. Dividir por 1. Ou seja, quando a proporção estequiométrica é de 1 para 1, então a quantidade deste vai ser a mesma que nesta aqui. Não precisam fazer nada. Ou seja, a velocidade de CH4, né, será igual à velocidade de quem? De dióxido de carbono. Justamente por quê? Porque a proporção estequiométrica é a mesma, não é? Acabou, não há nada para fazer aí. Agora, para este aqui nós temos 2 aqui. Então teremos 0,16 vezes 2, estamos juntos, né? Dividir por 1. Alguns devem estar a se perguntar, mas como assim? É muito simples, né? É só fazer 1 mol do metano está para 2 mols de quê? De H2O. Em 1 mol de metano nós temos 0,16, é o que estamos a dizer, não é? Molar estará para X, ou seja, este vezes este vezes este. Então esse 1 passava a dividir, por isso eu disse, é só pegar este vezes 2, dividir por quanto? Por 1. E isto aí vai nos dar tanto, o X vai nos dar 0,32, né? Se a memória não me equivocar. Então temos de procurar uma alternativa em que a concentração tanto do dióxido de carbono seja 0,16, e quando nós vamos nas alternativas, analisamos, onde temos 0,16, temos a alternativa A e temos a alternativa B. Nessas duas alternativas e C também, temos 0,16, 0,16 para o dióxido de carbono, ok? Então prontos, agora vamos discutir a situação da água. Onde é que nós temos 0,32? Nessas 3 alternativas, temos na alternativa B.
é onde temos 0,32. Então, a alternativa certa aqui é B. E é dessa forma como vocês devem interpretar esta brincadeira, ok? Então, para este exame, basicamente nós chegamos aqui e dissemos que já terminamos. Cinética química só é isso. Então, vocês não devem ter problemas em resolver exercícios que têm a ver com cinética química, independentemente do exame, ok? Agora nós vamos fazer análise de um outro exame da UEM também, para ver a situação que é tão simples, né? Mas também podem fazer um print disto para facilitar tanto aí nos vossos cadernos, né? Bem, seguindo aqui, dando continuidade, nós temos aqui tanto o exame de Química 2022 também, mas Química 1, né? Vimos aqui Química 2, aqui Química 1. Nos primeiros exercícios também tem a ver com cinética química. Então, o que vocês devem fazer é só pegar exercício de cinética química, começar a matar, pegar de equilíbrio químico, matar e assim sucessivamente, de forma bem detalhada, ok? Sem perder tempo, na tela temos o exercício e diz o seguinte: alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação dos alimentos. 1. A maioria dos produtos alimentícios se conservam por muito mais tempo quando submetido à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez da das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Qual é o fator que está patente ali? Porque nós só queremos relacionar um fenômeno e um certo fator. Ou seja, conservamos os alimentos tanto na refrigeração por causa das temperaturas, ou seja, ali as temperaturas são baixas, tanto diminui a forma como o alimento pode se degradar ou pode se decompor. Logo, nós temos ali temperatura, não é? Não há coisa de especial, já vimos nos outros vídeos. Então, o 1 é temperatura. 2, um procedimento muito comum, utilizado em práticas de culinária, não é? Tanto é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Então, por que nós cortamos os alimentos? Ou seja, por exemplo, batatas. Por que podemos cortar? Por que não colocar toda a batata com aquele tamanho grande ali? É porque nós queremos fazer com que o tamanho seja pequeno, a superfície de contato entre as batatas ou os alimentos e a panela, por exemplo, ou o óleo quando nós fritamos seja maior, ok? Logo, isso faz com que a velocidade também seja maior. Ou seja, este é um fator de superfície de contato, porque nós temos ali o corte. Por que não colocar sem cortar? Então temos ali 2 comparações que tem a ver com tamanho, que é o cortar e não cortar, ok? Ou seja, maior tamanho e menor tamanho. Então, este aqui é superfície de contato. Nós fizemos as cortes para facilitar a superfície de contato, ok? Então, 1 é temperatura, 2 é superfície de contato, depois temos 3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas. Então, queremos saber qual é o fator que está patente ali. Vejam, adicionam-se. Estamos ali a adicionar alguma coisa no leite para fazer com que a velocidade aumente. O que é isto aí? É um catalisador. Catalisadores são substâncias tanto que aumentam a velocidade da reação química quando são adicionadas, não é? Sem ser consumida. E para o outro lado, a parte 3 temos catalisador. Logo, temos de procurar uma alternativa que tem primeiro fator, que é temperatura, depois temos superfície de contato e catalisador. Quando nós analisamos nas nossas alternativas, conseguimos ver que a alternativa que tem primeiro temperatura, vejamos que A tem temperatura, C tem temperatura e E tem temperatura. Então, aquelas outras alternativas excluímos logo, a priori, ok? Depois seguimos uma que tem superfície de contato. A tem superfície de contato, a seguir C também tem superfície de contato, então tiramos o E, só ficamos com A e C. E finalmente temos o catalisador e temos ali o C que tem catalisador, ok? Então nós ficamos aí com a alternativa, portanto, C, não é? É só controlar muito bem aí para não nos equivocarmos. A alternativa C vem temperatura, superfície de contato, que é a segunda situação depois catalisador. Então fechamos esta parte e vamos para o número 2. O número 2 é algo idêntico a que nós fizemos na UP, né? Na ICISA, desculpa. O número 2 diz o seguinte, que nós temos uma certa reação. Esta reação é X mais Y, né? Para dar o quê?
para dar x, y, 2. É isto que nós temos, esta reação aqui, ok? E eles estão a dizer que representa uma reação cuja a expressão da lei da velocidade foi dada. Então, deram aí a expressão da lei da velocidade. Disseram que a expressão da lei da velocidade é o quê? É a concentração de x vezes a concentração de y, né? Assim, é da segunda ordem. Quer dizer que aqui temos coeficientes que não se escreve, que é 1. Aqui tem 1, aqui também tem 1. Então, tendo isto, querem saber qual é o valor da constante da velocidade. A constante é esta aqui, não é? Sabendo que as concentrações das outras substâncias ou a quantidade de outras substâncias que nós temos aqui foram nos dadas. Deram concentração de x, concentração de y e deram velocidade. Ora, isso aqui é muito simples também. Como é que nós determinamos? Vimos um exercício da ECISA que pediam velocidade, enquanto esse aqui já tínhamos, mas aqui agora queremos a constante. Então, vamos aqui isolar a constante. A constante vai ser igual a o quê? Isto aqui está a multiplicar, quando isolamos este aqui, como está a multiplicar, passa a dividir. Então, ficamos com velocidade, dividir com a concentração de x vezes a concentração do quê? De y. Assim, ok? Basicamente isso aí. Ora, vamos aqui controlar as nossas unidades antes de substituir os valores para ver a unidade final que nós temos de ter. Ora, a velocidade foi dada em molares vezes minuto mais elevado a menos 1. E aqui embaixo, este aqui, a concentração de x foi dado em molares, conforme nós podemos ver. Então aqui temos molares vezes o quê? Vezes molar. Então, o que acontece aqui? É uma divisão, né? Se é uma divisão, nós podemos simplificar este com este, fica este aqui. Só que este, quando passa para este membro aqui, simplesmente vamos ter esta unidade, m elevado a menos 1. Porque aqui tem 1 que não se escreve, passando para o denominador fica m elevado a menos 1. Este aqui é positivo, fica negativo. E teremos também m minutos elevado a menos 1. Então, esta é a unidade final que nós temos de ter em conta. O passo a seguir é só substituirmos os valores, né? Dizer que a constante será igual. A velocidade temos no exercício, né? Conforme nós podemos ver, é de 3. Então, temos 3 dividir por quanto? A concentração de x é 1, vezes a concentração de y, que é 2. Isso aqui dá-nos quanto? 1,5 apenas. A unidade é m elevado a menos 1 vezes isto aqui, minuto elevado a menos 1. Acabou. E quando nós vamos nas nossas alternativas fazer a análise, encontramos duas alternativas que têm 1,5. Temos o B e temos também o E. Só que qual é a diferença? A diferença está nas unidades. No B temos 1,5 molares vezes minutos elevado a menos 1. Então, a nossa unidade tem que ser o quê? Molares vezes molares elevado a menos 1, minuto elevado a menos 1. Com isso, ficamos com a alternativa E, não é? Alternativa E. Pronto, já matamos este exercício. Depois, vamos para o exercício número 3, né? O número 3 diz o seguinte... Considere a reação. Nós temos uma reação genérica que temos M, né, gasoso, mais N também é gasoso, para dar o quê? Para dar O, né? Isso aqui é genérica, assim. Agora, o que eles estão a dizer? Estão a dizer o seguinte, observa-se experimentalmente. Cuidado, é experimentalmente. Então, não são esses coeficientes que são considerados, ok? Observa-se experimentalmente que duplicando-se a concentração de N, esta concentração é duplicada, ok? O que acontece com a velocidade? A velocidade de formação de O quadruplica, ou seja, a velocidade deste aqui, de O quadruplica. Em outras palavras, duplicamos a velocidade deste aqui quadruplica, ok? Então, vamos guardar isto. E depois estão a dizer, e duplicando-se a concentração de M, quando nós duplicamos esta concentração aqui, o que acontece com a velocidade? A velocidade da reação não é afetada, não é? Não é afetada, mantém constante, tanto faz. Então, nós vimos em um dos exercícios que, neste aqui, por exemplo, este exercício aqui, quando a velocidade mantém constante, a ordem é 0. Logo, para o M, a ordem logo é 0. Estamos a dizer que eles querem a expressão da lei da velocidade, que seria o quê? Que seria o M, né? Vezes a concentração de N. Assim, então, esta aqui, logo a ordem é 0, porque ao duplicar a concentração dele, a velocidade não foi alterada, manteve-se constante, nesse caso seria 4,4. Mas, para o Y, o N, este aqui, vamos colocar aqui, né, para o N, o que aconteceu? Nós estamos a dizer que, vamos colocar aqui um A, a velocidade. Aqui foi duplicar,
E aqui foi quadruplicar a sua velocidade, não é? Então aqui temos 2 elevado a igual a 2 elevado a 2. Logo o nosso a é igual a 2. Então aqui no n nós teremos elevado a 2, ok? Então esta aqui é a forma como nós temos de interpretar isto aqui. E que também pode ser escrito da seguinte forma, que velocidade será igual a constante vezes a concentração de n ao quadrado. Porque isto aqui, todo número elevado a zero é 1. Então, com isto, nós podemos analisar ou esta alternativa ou esta aqui. É a mesma coisa. Quando nós vamos nas nossas opções, encontramos, portanto, a alternativa B, né? Alternativa B. Prontos. Então, nós já matamos este exercício, aí não há nenhum problema. Agora vamos para o número 4, né? O que é que o número 4 diz? O número 4 temos uma tabela e nós vamos fazer isso de forma direta porque não tem nada de especial, né, para o número 4. Fazendo de forma direta, estão a dizer que nós temos uma certa reação. Então, primeiro vamos representar esta reação. A reação é tanto 2 NH3 está a se decompor em N2 mais o que? 3H2, né? É esta reação que nós temos. Estão a dizer que, de acordo com essa tabela que nós temos, onde temos as concentrações de NH3 e temos também o tempo em horas. Querem saber qual é a velocidade média do consumo do reagente nas 2 primeiras horas? Quais são as 2 primeiras horas? Quando nós analisamos no tempo, saímos de 0 até 2, que seriam as 2 primeiras horas, ok? 0, 1, 2. Então, nesses intervalos temos as concentrações. Agora, isto aqui é só usarmos a expressão de calcular a velocidade média da reação, ok? Só que temos de prestar atenção aqui a algumas observações. Quando vamos nas alternativas, vemos que o tempo está em horas, então não há necessidade de convertermos o tempo, né? Fica assim em horas, ok? Logo, nós só vamos dizer que a lei da velocidade, ou seja, a velocidade média, em relação ao quê? A este aqui, é reagente, né? Seria menos variação da concentração de NH3, né? Isso aqui dividir pela variação do quê? Do tempo. É menos por quê? Porque reagentes são consumidos, por isso tem esse sinal negativo. Se fosse o produto, não, ok? Mas agora, alguma coisa eu devo chamar a atenção aqui e que complica alguns alunos. Prestem atenção. Aqui nós temos 2 e vocês aprenderam que geralmente quando nós resolvemos velocidade da reação, esse 2 é colocado. Agora, neste exercício nós não vamos colocar este coeficiente, não vamos multiplicar por tempo. Por quê? O exercício diz o seguinte: qual é a velocidade média do consumo do reagente? Essa parte que vem consumo, ou se fosse de formação do produto, por exemplo, este coeficiente não é considerado, os coeficientes não são considerados. Consideramos coeficientes quando se pretende calcular a velocidade média da reação ou quando procuramos calcular a velocidade usando os coeficientes estequiométricos, ok? Então, por dizer calcular a velocidade de formação do consumo deste aqui do reagente, nós não precisamos colocar este 2. Feito isto, é só levar os dados que nós temos ali e colocar. Variação é o que? É final menos inicial. Qual é a concentração final? Temos aqui menos, depois temos 4, menos o que? 8, que é inicial. Isso aqui dividir por quanto? Por 2 menos 0, não é? As unidades não precisamos porque vai dar nas unidades que nós temos ali nas alternativas, não é? E fazendo a operação, isto temos menos, aqui fica menos 4 dividir por 2. Menos de menos é mais, então teríamos 4 dividir por 2 que dá 2. Simplesmente isso aí, né? A unidade aí é moles por litro vezes o quê? Vezes horas elevado a menos 1. Então, basicamente, assim como nós temos de interpretar esse tipo de exercício, e quando nós analisamos, temos ali a alternativa correta, que é B, não é? Então, por favor, só devem prestar atenção de como é que nós matamos este tipo de exercício. Então, a outra parte já vamos começar a fazer uma análise de exercício de cinética, tanto da UP, mas vamos já começar também a fazer o equilíbrio químico. Nos vemos no próximo vídeo. Se subscrever no canal é de extrema importância e partilhar também essas maravilhas para que os outros também tenham acesso. Nos vemos, ok?